Olha lá em Marcos, capítulo 5, versículo 28. Essa semana eu fui fazer uma visita numa família que está numa situação difícil assim de gerações já, muito difícil mesmo, situação precária, difícil, dos vícios, principalmente do álcool, né? São gerações e gerações com vício de álcool. E uma pessoa estava comigo, ela tentou me apertar, falou assim: e Deus está onde nisso aí, né? Culpou a Deus já, viu? A situação já pôs a culpa em Deus. Já sei quem é culpado, é Deus. Eu falei: não, existe o livre-arbítrio. Nós tomamos as nossas atitudes e Deus respeita. Consequência da vida, né? Mas Deus respeita. A decisão é nossa. E aí eu comecei a pensar na história da vida das famílias. E aí depois, no final da conversa, a pessoa não é cristã, ela falou: é mesmo, né? Alguém tem que quebrar isso. Eu falei: sim, mudança de história ocorre em tantas famílias, essa mudança. E eu estava pensando nesse tema, mudar a história, mudar a história. A Bíblia tem várias passagens, principalmente de milagres com Jesus, em que Jesus chega na pessoa e vai indagar: você quer ser curado? Você quer sair dessa? A pessoa não tem nem força para falar: eu quero, me tira dessa. Mas ele quer contar a história, quer justificar porque está assim. Eu falei: meu Deus, eu também sou assim, nós somos assim na maioria, não é? Às vezes você está passando um problema tão grande, aí alguém vai falar para você falar: ah, mas é que aconteceu isso, aconteceu aquilo, no momento eu não estava bem. E aí a gente começa a justificar. Sabe o que é isso? Nós passamos a ser escravos daquela história, daquilo que nós vivemos. E sabe que aquilo prende, gente, prende. Não tem força para sair. Causa uma cegueira. Causa algo que você tem uma visão talvez apenas para frente, não consegue enxergar mais nada. São histórias que prendem. Quer ver um exemplo que vai clarear para você? Quando Jesus chega lá no tanque de Betesda, a Bíblia diz que esse tanque, eles tinham uma festa, mas iam muitas pessoas doentes nesse tanque. Eram 7 pavilhões, tinham vários tanques. E esse tanque, num certo momento a água era agitada, e quem entrasse na água depois, no tanque, era curado. Era cura naquele lugar, tinha cura. Era uma festa que eles faziam lá. E aí Jesus está lá naquele dia, na festa, naquele lugar. Aí Jesus vai até um homem, chega naquele homem lá, para conversar com ele. Aí fala: e aí, você quer ser curado, né? Aí o homem fala: não, eu já estou aqui há 38 anos. Olha, 38 anos a mesma história. Quantas vezes será que ele repetiu aquilo? Quantas vezes ele indo embora, alguém fala: meu, você não conseguiu? Ele fala: estou aqui há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Até o dia que conversou com Jesus, estou aqui há 38 anos. Mas sabe o que é? Ninguém me ajuda. Quando a água é agitada, ninguém me ajuda a entrar no tanque. Eu não consigo, quando eu tento, outro já entrou. Acho que Jesus falou, podia até perguntar, né? Se fosse eu perguntar: mas você nunca nem tentou rolar? Sei lá, se arrastar? Alguma coisa você já tentou? Ele está preso àquela história. A história justifica tudo que ele está vivendo. Porque a história para ele é: quando a água é agitada, eu não consigo. Está na mente, está na situação, e não há mais como mudar aquilo. Não dá. Está já concretado, já está decidido. Não tem como mudar. Tem muitas histórias na nossa vida que são assim. Mas nós não podemos parar nisso. Nós temos que mudar a história. Amém? Eu quero ministrar: mude a história. Abre lá em Marcos capítulo 5, versículo 28, olha lá. Marcos capítulo 5, versículo 28, olha o que diz essa palavra. É muito simples o contexto, mas uma profundidade tão grande, e é difícil, não é fácil, mas é possível. Olha o que diz essa mulher:
porque pensava, Marcos capítulo 5, versículo 28, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Olha o que essa mulher pensa. Alguma coisa mudou na cabeça dela. Ela fala, se eu apenas tocar nas vestes dele, no manto, eu vou ser curada. Vou ser curada se eu tocar no manto. Mas a descrição que há aqui no Evangelho de Marcos, que é uma descrição, ele viu, estava lá, e depois eles escreviam. Aqui na descrição, ele conta a história também. Teve uma história. A história estava lá, e foi trazida pela mulher, não tem como, ele não sabia disso. Que está aqui, ó, no capítulo 5 também, se nós voltarmos um pouquinho aqui, no versículo 25 ó, do capítulo 5, a história estava aqui, olha a história dela qual era, ó. E estava ali uma mulher, que tinha quantos anos, gente? 12 anos, isso ela que falou, depois que foi curada, falou, ó, 12 anos que eu estou com uma hemorragia, paro de sangrar, 12 anos passando por isso. E o 26 diz, e ela padecera muito, cuidados de médicos, gastou ou gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Isso ela que verbalizou, pode ter certeza, está descrito aqui, mas ele ouviu a história dela, essa história estava com ela. É como se no dia que ela foi curada, aí ele vai conversar com ela, o que aconteceu, que eu tenho que escrever aqui, tem que escrever, o que aconteceu? Fala, ó, 12 anos que eu tenho essa doença, é uma hemorragia, que nada teve jeito. A história estava lá, é história de 12 anos, e ela fala, já fui em médico, já gastei dinheiro, já tentei de tudo, e nada deu certo, pelo contrário, eu piorava. A história era essa, ela andou com essa história por muito tempo, porque era a realidade, mas a história estava presa. Mas dá a entender que um dia ela se livrou dessa história. Ela pensa, peraí, 12 anos com essa enfermidade, gastei o que eu tenho, o médico já fui, alguém já mandou, vai lá, eu fui, alguém já falou, tenta essa planta, eu tentei, olha, dá 3 pulinhos, eu já dei, faz isso, vai na lua cheia, vai não sei o que, tudo ela já fez. Ela falou, pelo contrário, eu estava piorando. A história era essa. Se alguém chegasse para conversar, justificava a situação dela. Mas dá a entender que tem um dia que ela acorda, ou sei lá se é durante o dia, ela fala, eu não quero mais essa história, eu não quero mais, porque ainda há uma chance, se eu for até Jesus. Ela ouve falar de Jesus, não conhecia ele não, só ouviu falar, não andava com ele. Ela fala, se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. E se alguém chegasse naquele dia nela e falar, e aí mulher, tenta, olha, já conheci um chá. Ela fala, não quero mais saber desses tratamentos, porque eu já sei, a minha história é outra. Eu vou tocar na veste de Jesus e eu vou ser curada. Aleluia, vou ser curada. A nossa história, ou ela move, ou ela paralisa, cega, acostuma, acomoda. E a gente chega a concordar que aquilo não vai mudar mesmo. Não dá. Tem muitos que estão paralisados com a história. E é isso que a gente precisa pensar nessa manhã. Mudar essa história. Parar de argumentar os fracassos e decepções. Deus está pronto para dar algo novo nas nossas vidas. E é engraçado que essa mulher, a história dela, 12 anos com fluxo de sangue, já gastei com médico, já tentei isso, tentei aquilo. Ah, mulher, mas tem um médico aí, olha, que foi lá, esse médico aí era lá do Egito, esse médico é bom. Ixi, esse foi um dos primeiros, já fui lá, também não teve jeito. Essa mulher, ela se apega e sabe que a mudança da história para ela é suficiente, porque ela sabe que se ela tocar nas vestes de Jesus, vai funcionar, vai dar certo. Ela se apodera de uma nova história.
E olha como é interessante, o problema, tudo que aconteceu é algo lá atrás, é algo que passou há 12 anos. O homem no tanque de Betesda, há 38 anos, está preso àquela história. Mas agora ela pega uma história que não está atrás, que está na frente. O passado nos prende. Os fracassos querem demonstrar que nós não vamos conseguir, que a nossa força é insuficiente. Aleluia. Mas nós precisamos entender que em Cristo sempre haverá uma nova história. Aleluia. Que a história justifica, ratifica, confirma. Sabe quando alguém chega até você, fala, mas olha, a minha vida não está boa, está isso, está aquilo. Aí você fala, mas é porque os meus familiares não me ajudam. Eu sou uma pessoa de falta de sorte, eu sempre tentei, eu sempre fui esforçado. A história justifica. Nessa manhã, em nome de Jesus, nós vamos pegar essa história e vamos rasgá-la. Vamos rasgar, só vai servir para argumento da nossa história, do que passou. Porque Jesus tem uma nova história para escrever na nossa vida. Jesus tem algo novo para trazer. E nós não podemos continuar com essa história que nos paralisa, que nos cega. Nós precisamos consertar essa história. Precisamos mudar essa história. Lembra quando tinha um programa lá, o final você decide? Temos que mudar, nós não podemos ficar presos a isso. Mas nós temos que avançar. E eu quero trazer alguns pontos para você. Primeiro ponto é que quando essa mulher fala porque pensava, algumas traduções que diz assim, que ela falou para ela mesma. Ela fez um monólogo, ela falou para ela mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela fala para ela mesma. Não descreve a quantidade de vezes, mas o entendimento da tradução é que ela ficou repetindo isso: se eu apenas tocar, eu serei curada. Se eu apenas tocar, eu serei curada. Se eu apenas tocar, eu serei curada. Aleluia. Sabe o que significa isso? Para deletar, para tirar a história velha do centro das nossas vidas, nós precisamos nos apropriar de uma nova história que há em Deus. Uma história de fé, uma história com Jesus. Abandona nessa manhã a justificativa, abandona nessa manhã a história que está ratificando o seu talvez sofrimento, a sua preocupação, o seu problema. Abandona nessa manhã a história que está trazendo para você a argumentação, a confirmação da condição em que você está, e começa a declarar algo novo na presença de Deus. E não é algo assim surpreendente. Olha o que essa mulher fala: se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu serei curada. Aleluia. Ô mulher, mas vem aqui, vamos conversar. Como foi o tempo passado? Me fala de novo, eu não lembro. Ela fala: olha, se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu serei curada. Ah, mulher, não esquece que você já está 12 anos, você procurou médico, você gastou dinheiro, você tentou de tudo, mas se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu serei curada. Aleluia. A história que está na cabeça dela agora, no coração, não é mais para confirmar a doença, não é mais para confirmar aquela condição. Parece que a história escraviza, parece que o pensamento escraviza, parece que a gente fica preso àquilo, e a condição nos traz o costumes, a rotina do dia a dia. Deus vai quebrar laço, Deus vai quebrar corrente, Deus vai quebrar cadeia. É manhã de mudança nesse lugar. Aleluia. Você vai pegar uma nova história com Deus, para que a história antiga seja deletada em nome de Jesus. Aleluia. Tem que deletar, senão não sai. Quando você vai conversar com alguém, o mão amiga é direto. Se for na entrega das marmitas aí, chegou para conversar com alguém,
não dá tempo nem de falar o nome, a pessoa já vem com a história dele. Ah, minha família me abandonou, olha, meus filhos me abandonaram, ninguém me ajuda, e eu prefiro viver aqui, porque minha família não quer saber de mim. Tem um senhor que morava aqui em cima, e ele saiu da casa, ele estava morando na casa da irmã dele, os rapazes lá falaram isso, é aqui mesmo próximo ao Planalto, e ele não quer. A irmã dele falou: olha, você vai morar comigo, vai mudar de vida, eu vou te ajudar, mas você não vai beber mais. E ele falou: não quero, prefiro ficar na rua. Ficou lá. Mas na hora que você chega, ele tem a história pronta. Todo mundo me abandonou, ele está agarrado naquela história, parece um demônio que está tomado por aquele pensamento, e a pessoa vai seguindo com aquilo, não para, não desiste, não esmurece, não dá, mas tem que quebrar isso, em nome de Jesus. É atitude isso, gente, é mudar o que você, o que eu, o que nós estamos falando. Jesus chega ao homem do tanque de Betesda e fala: você quer ser curado? Se ele fala: eu quero, me ajuda aí. Jesus curava, pronto. Mas ele traz a história, porque ele está tomado, está possesso daquela história. E é uma história comovente. 38 anos, oh coitado, você é um coitado, oh, ninguém me ajuda a entrar no tanque. Oh, vou marcar com você, o ano que vem eu venho aqui, eu tento te jogar no tanque, vamos tentar, vamos. É algo que ele está ali no coração dele, e justifica a condição dele, e ele está esperando só o ano que vem, que ele ia chegar lá e falar: 39 anos nessa condição, 40 anos nessa condição, 50 anos nessa condição, e a história não tem fim, vai seguindo até levá-lo à morte. Mas como Deus é maravilhoso, e tem exemplos na Bíblia como uma mulher dessa. Oh, que fé é essa! Até Jesus ficou impactado, porque ela não pediu autorização de Jesus, ela não foi falar com o sacerdote, porque é muito provável que o sacerdote já tenha intercedido por ela e nada aconteceu, ela continuava com a hemorragia. Mas ela não perguntou para Jesus, ela não perguntou para ninguém, ela só naquele dia pega aquela história de 12 anos com uma hemorragia que está causando a morte, a cada dia ela morre um pouco mais, e ela declara que não está bem, ao confessar que cada dia vai pior, está piorando, mas ela pega aquela história e joga fora, e se apropria de outra: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada, aleluia. E agora aquilo é como um combustível para ela. Ela saiu daquilo que estava paralisando, que estava cegando a vida dela, e agora essa história é uma história motivadora. Ela precisa ir até Jesus para tocar e ser curada. Essa força move essa mulher ir até Jesus, mesmo que com hemorragia, mesmo em meio à multidão. Quantas palavras nós já ouvimos sobre essa passagem, porque é algo marcante. E não deu outra, aquilo estava na mente, no coração, na alma, nas veias correndo. Tudo que estava naquela mulher agora era só tocar nas vestes de Jesus e ser curada. A enfermidade ainda estava lá, mas a fé era tanta. A história agora é nova, não é mais a história antiga, a história da hemorragia, do fracasso, de gastar tudo com os médicos, de passar anos e anos sofrendo. A história agora é outra daquele lugar. É: se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curada, aleluia. E está chegando perto de Jesus, a multidão está lá: se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu
tocar, eu vou ser curada. Imagina a luta do diabo com ela. Não, não, não. Lembra dos 12 anos, lembra dos médicos, lembra do dinheiro, lembra, não esquece. E ela já esqueceu, porque deletou a história antiga. Em nome de Jesus, deleta a história antiga. O que foi lançado na sua vida, as pragas, as setas, os laços de família, a praga da família vai ser quebrada. Deus tem uma nova história. Deleta a história antiga em nome de Jesus. Aleluia. É como se fosse um computador que deletou. Só tem uma frase agora: se eu tocar eu vou ser curado. Ela vai lá. E ela toca. Ela não quer evidência. Ela não quer que todo mundo aplaude. Foi curada, como a gente faz hoje, né? Aí ela vai, toca em Jesus e sai de fininha. Porque a história agora é nova. 12 anos, fluxo de sangue, gastou tudo com os médicos, muita prescrição médica, muito remédio, muita tentativa. Tudo isso ficou para trás, porque a história dela agora é: eu toquei e fui curada. Aí Jesus fala: para tudo, para, porque alguma coisa aconteceu aqui nessa muvuca aqui, nessa multidão. E Jesus chama aquela mulher. Ela declara: não, eu toquei e fui curada. Aleluia. Está aqui no capítulo 5, versículo 33. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. A história do homem do tanque de Betesda: 38 anos, ninguém me ajuda, eu não consigo. A primeira história que a mulher conta para Jesus não é a história do fracasso. Vai falar: já que o Senhor chamou, eu vou falar. Eu estava com uma determinação: se eu tocar nas suas vestes seria curado. Eu cheguei e toquei, e imediatamente a hemorragia cessou, parou. Mas se não tem uma outra história? Não tem. A outra só me dá propriedade para seguir e testemunhar. Mas eu preciso mudar. A mudança nessa manhã para as nossas vidas. Deus tem poder para transformar, para libertar, para curar, para mudar. Qual é a história que você tem vivendo? Aleluias. E aqui tem 2 pontos que são determinantes, e eu vou terminar aqui. O primeiro deles é que o que aconteceu, ou o que passou, é história antiga que está lá atrás, que é fato, não é para esquecer, não é para determinar aquilo que você não viveu, não é. Tudo isso é muito importante, o que nós vivemos. Mas Deus traz nessa manhã uma nova história. O que poderá acontecer se nós determinarmos na nossa vida? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Olha, o que eu posso determinar? Tudo é possível ao que crê. É uma história que está lá na frente. E a decisão é sua, como a minha também, que recebi essa palavra do Espírito Santo de Deus. Qual é a decisão nessa manhã? Qual a história que funciona melhor para a sua vida? É a antiga ou é a que Deus tem para você? Qual é a que funciona melhor? Somos inteligentes, eu vou ficar com aquela que funciona melhor. Para essa mulher, ela falou: olha, eu ia de mal a pior. Está lá no capítulo 5, versículo 26. Ela fala assim: ó, antes eu estava indo de mal a pior. Tudo que estava acontecendo estava piorando, mas agora eu estou curada, em nome de Jesus. Sabe o que nós temos que fazer nessa manhã? Tirar o poder dos acontecimentos, tirar o poder que tem na história que nós vivemos, tirar o poder que tem nas lutas, no fracasso, naquilo que você errou. Isso é para todos nós, é comum.
tirar o poder que há naquilo que você sonhou e não alcançou. Isso não pode ser um desmotivador, mas tem que ser algo que te leva mais à frente. Nós temos que tirar o poder dos acontecimentos e confiar no poder que há em Deus, amém? É isso que essa mulher fez, ela trocou. Eu quero trocar o poder da minha história, 12 anos, hemorragia, olha, gastei tudo, eu tinha dinheiro, agora não tenho, olha a minha condição. Aí todo mundo ia ficar comovido, oh coitada, podia, mas eu falei, eu troquei tudo isso para confiar no poder que há em Deus. Troquei tudo isso, 12 anos, é muita história, dá folhas e folhas. Eu troquei por uma linha. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada, aleluia. Nessa manhã, o que o Espírito Santo nos convida é para mudar o foco, aleluia, para mudar o foco. Sabe qual a história que nós temos que viver? Aquela que nos leva a Deus. A história, irmãos, do fracasso não leva a Deus. Recua em direção a Deus. Ah, irmão, olha o que você está passando. Ah, olha, eu já orei tanto. Aí vai recuando, Deus está lá. Eu já orei tanto, eu já tentei tanto, já fiz campanha, e está mais distante de Deus. A sua fé vai esmurecendo. O que a mulher fez? A mulher ouviu falar de Jesus. Nós andamos com Jesus, nós somos propriedades dele, amém? Você é propriedade de Jesus, amém? Quem está mais distante perto de Jesus, nós ou aquela mulher? Nós. A mulher ouviu falar de Jesus, ouviu falar. Alguém chegou e falou, aquele Jesus está na cidade, aquele que curou o cego, aquele que fez isso, ele está aí na cidade. Ela falou, é agora. E pega a história antiga e rasga, eu não quero mais. Agora a minha história é, se eu tocar na veste dele, não sei quem falou para ela da veste, né? Vou tocar na veste dele, eu vou ser curada. Não vou falar com ele, não vou ajoelhar diante dele, não vou pedir para ele pôr a mão em mim, não vou. Eu vou tocar, vou ser curado e vou sair. Essa era a história daquela mulher. E foi o que aconteceu. Confiar no poder de Deus. Busque histórias que te aproximam de Deus, que te levam diante de Deus. Estava tudo certo naquilo. Quando ela pensa, se eu tocar na veste de Jesus, para tocar eu tenho que me aproximar dele, sair da minha casa e ir em direção a ele. E quando as pessoas falarem na rua, ó, ele está aqui, ele está lá, é para lá que eu vou para lá porque eu preciso chegar até ele. E Jesus está ali, a multidão, eu já estou vendo, ele está no centro da multidão, eu tenho que chegar até ele. A atitude e a história dela agora é chegar a Deus, amém? Se você confiar nos fracassos, se você pôr poder nos acontecimentos, nas lutas, você distanciará de Deus. Troca nessa manhã, tem coragem, peça para o Espírito Santo, me ajuda, eu vou rasgar essa história. Eu não quero mais, eu quero, aleluia, me aproximar mais de Deus. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu não quero me abrigar na minha história para justificar para as pessoas, para que as pessoas entendam por que eu estou assim. Eu quero mudar isso. Eu quero confiar no poder de Deus, aleluia. Eu quero chegar até ele e realmente sentir o poder que há na presença de Deus, amém?